Por fim, Paulo então mostra que a liberdade cristã agora precisa ser usada prestando-se atenção nas coisas que estão ligadas ao uso do corpo. Então Paulo fala da liberdade cristã, o uso dela em questões gerais, e agora Paulo vai falar do uso da liberdade relacionado a questões que envolvem o uso do corpo. E esse era o ponto principal aqui. Essa era a questão principal aqui. Eles estavam usando a liberdade deles de tal maneira que dizia, tudo é lícito. Tudo é lícito, tudo é então liberado. Está tudo liberado. E faziam isso com a cabeça da seguinte maneira, querido, no uso do corpo. Eles estavam usando o corpo dele para aquilo que eles bem quisessem usar. E justificavam isso da seguinte maneira, assim como o alimento está para o estômago, assim como eu me alimento então para fortalecer o meu físico, assim como o alimento foi criado para nos alimentar, e o estômago foi criado para receber o alimento, ou seja, isso aqui é a coisa mais natural do mundo, não é verdade? Se alimentar, comida é feita para quê? Não é para jogar fora, é para comer, é para poder então nos abastecer, é para descer para o estômago. Assim como isso era natural, ele estava dizendo, então o corpo também está para ser usado de maneira como bem entendemos. E aqui, bem entendermos significava ser utilizado na impureza, na prostituição, no pecado que envolve a área do sexo, na sexualidade. Assim como a comida está para o estômago, o corpo está para praticar a impureza, está para praticar a promiscuidade, está para praticar a prostituição, está para uma vida promíscua, está para uma vida de sexo à la vontade, com quem quer que seja, em qualquer momento. Veja como é que estava a cabeça deles. Usar o corpo para a prostituição era algo similar ou algo semelhante, igual a utilizar o estômago para receber o alimento. Paulo diz, vocês estão equivocados no uso da liberdade cristã, no uso do corpo. E aí Paulo relembra a ele algumas coisas que já havia ensinado. Talvez eles pensassem assim, por conta do pensamento ainda que embrionário do gnosticismo, ainda que inicial, de uma filosofia gnóstica que dizia assim, o gnosticismo, entre outras coisas, ensinava que o espírito é bom, a matéria é má. O espírito é apenas algo que aprisiona, o corpo é apenas algo que aprisiona o espírito, e um dia o espírito vai ser liberto do corpo e pronto. Então, tudo que é bom é espiritual, e tudo que é mal é físico. O corpo é físico, então nós podemos fazer o que bem quisermos com ele. Afinal de contas, Deus está importando apenas com aquilo que é espiritual, o nosso espírito, a nossa alma. Paulo diz, vocês estão enganados. Pois Cristo Jesus morreu também pelo corpo de vocês. Cristo Jesus também vai levar o seu corpo para a glória eterna. Vocês irão viver eternamente na presença de Deus. Vocês serão glorificados no vosso corpo, como diz o verso de número 20, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O corpo era também um instrumento de glorificar a Deus, porque Deus também havia requerido preço pelo corpo nosso. Cristo Jesus havia pago preço para resgate, para redenção, para restauração, não apenas da nossa alma, não apenas do nosso espírito, mas também do nosso corpo, ou seja, a integralidade do ser humano estava envolvida com Deus. E para que eles entendessem isso, Paulo passa a dizer algumas verdades acerca do corpo, quanto ele é importante para Deus. E ele diz então, no verso de número 13, porém o corpo não é para a impureza, meus queridos, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O corpo de vocês também é para Deus.
Deus também precisa ser glorificado no vosso corpo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Paulo diz isso, amado, com indignação, porque Paulo já os havia ensinado isso. É como que dizendo: eu não estou entendendo como é que vocês estão usando corpos de vocês, como é que vocês se deitam com prostitutas, sabendo que no uso do corpo, que é de Deus, com prostitutas, vocês estão então manchando, maculando aquilo que é de Cristo, é membro do corpo de Cristo. Cristo se une a nós, não apenas com uma parte de nós. Cristo se une a nós, não apenas com a parte espiritual nossa, mas Cristo se une a nós, na nossa integralidade. Você é constituído de corpo, de parte material e de parte imaterial, espírito ou alma. E a união que Cristo tem com você envolve você por inteiro. Você é um com Cristo, na sua integralidade. Era isso que Paulo estava dizendo aos coríntios. Então por que é que vocês estão tomando o corpo de vocês e se deitando com prostitutas? Vocês não entendem que quando vocês fazem isso, vocês estão tomando o que é do Senhor, o que está unido ao Senhor, para se unir a prostitutas? Vocês não podem fazer isso. Vocês estão roubando a Deus. Vocês estão defraudando a Deus. Vocês estão dando aquilo que Cristo comprou. Para a prostituição. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Não sabeis que o vosso corpo é casa, é lugar de habitação do Espírito Santo de Deus? Como é que vocês pegam o lugar da habitação do Espírito Santo de Deus e emporcalham com prática sexual ilícita, com prostituição? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outra impureza aqui é prostituição. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Peca contra aquilo que é propriedade de Deus. Aquilo que foi comprado pelo sangue de Cristo. No verso de número 13, verso 14, Paulo diz: Deus ressuscitou o Senhor e também ressuscitará a nós pelo seu poder. A relação que Paulo faz aqui da ressurreição de Cristo e esse ensino, querido, é a seguinte: vocês observaram Cristo? Vocês sabem que Ele foi ressuscitado, não apenas no que diz respeito ao seu espírito, mas Ele foi ressuscitado também no que diz respeito ao seu corpo. Assim como Cristo foi ressuscitado, Ele também nos ressuscitará, ou seja, assim também como Cristo não descartou o seu corpo, o nosso corpo também não pode ser descartado como uma coisa que Deus então não dá importância nenhuma para ele. Usem o corpo de vocês sabendo de que há limites para o uso do mesmo.
Vocês não podem tornar o lugar que é santuário de Deus como algo que pode ser entregue à vida libertina, à vida de pecaminosidade. Vocês não podem usar o corpo de vocês para praticarem imoralidades, prostituição. Talvez hoje a nossa situação não é como a cidade de Corinto. Nós não temos nenhum templo na cidade que tem 1000 sacerdotisas, prostitutas, esperando quem quer que seja, entrando lá para se deitar e se prostituir com elas, como era na cidade de Corinto. Na nossa cidade, por mais que existam prostitutas, prostituição, centros de prostituição, nossa cidade não está nem à beira, a uma 10ª parte do que era a cidade de Corinto. Talvez então por conta disso, é certo que não há a mesma pressão para a vida de promiscuidade, de prostituição, para que você então saia daqui e entregue o seu corpo facilmente à prostituição. Mas querido, por outro lado, não é difícil ter acesso à prostituição, mesmo que a nossa cidade não seja tão prostituída como a cidade de Corinto. Eu pergunto a você, como é que você tem usado o seu corpo? Como é que você tem usado o seu corpo? Como é que tem sido a sua vida, querido, no que diz respeito à vida sexual? Se você, namorado e namorada, tem se deitado e vivido prática sexual, não sendo casados, isso significa prostituição, meu querido. Isso significa usar o templo do Espírito Santo, isso significa usar membros do corpo de Cristo, isso significa usar o corpo de Cristo comprado pelo sangue dele, para fazer aquilo que você não tem liberdade para fazer. Se você, marido, você, esposa, tem vivido de maneira a pensar em adultério ou adulterar, você tem caído exatamente no problema de Paulo aqui, ou da igreja de Corinto, e que Paulo então exorta. Você não tem liberdade para fazer isso, por mais que essas coisas estejam se tornando cada vez mais normal, ou natural. Como você tem usado o seu corpo, querido? Solteiros, casados. O ponto principal de Paulo aqui, o foco, era questões de impureza. Mas nós podemos profanar, pecar com o nosso corpo de outras maneiras mais. Não cuidando da saúde física. Tornando fraco, débil. Não é isso que Deus quer. Roupas. Talvez aqui o alvo maior sejam as mulheres. O teu corpo não é para chamar a atenção dos homens, para que você seja então vista, para que você seja então desejada. Você precisa ser vista e desejada pelo seu esposo, mulher. Você não precisa sair publicamente de maneira a produzir desejos lascivos em ninguém. A gente fica abismado com algumas roupas dentro da igreja. E eu não estou falando só da nossa igreja, aqui falo de forma geral. Sobretudo no meio dos jovens. Me lembro de uma pregação do reverendo Augusto Nicodemos falando sobre esse assunto.
já há muitos anos, e ele estava ali dizendo que o seguinte: antigamente as mulheres usavam saia, depois elas passaram a usar mini saia, e depois elas passaram a utilizar micro saias. Agora elas, para que saias? Não usa mais, porque são panos que não podem nem ser ditos que são saias. Para que isso? Isso é profanar. Isso é deixar de glorificar a Deus no vosso corpo. Você não precisa cair na onda do mundo. A imagem é tudo. Você não precisa disso. Como está o uso do seu corpo? Como está o uso do seu corpo? Tem gente que tem se preocupado com o corpo apenas para torná-los cada vez mais atraentes, não é? As mulheres, questão de roupa, e talvez os homens, na questão dos bíceps, dos físico. Eu tenho que ser cada vez mais bombado. Para chamar a atenção. Você pode ser bombado, querido. Mas eu quero perguntar para você: que importância você tem dado ao que Deus tem pensado do uso do seu corpo? Você tem se lembrado que o seu corpo é mais do que algo que precisa ser usado para chamar a atenção? Homens, mulheres, tem sido cada vez mais comum, mais corriqueiro, adultérios no meio do povo de Deus. Líderes, liderados, casais novos, casais velhos, recém-casados, casados de mais tempo, pessoas que não têm usado a liberdade cristã de maneira correta no cuidado do corpo. Como é que tem estado a sua vida? Para que você não caia no uso indevido do uso do seu corpo, querido, é preciso vigiar, é preciso orar, é preciso depender de Deus, é preciso abraçar não os padrões que o mundo estabelece, mas os padrões que a Escritura estabelece. Os cuidados, os desejos propostos por Deus. Você tem usado a sua liberdade de forma correta? Você tem prestado atenção nas questões de conveniência? Você tem prestado atenção nas questões, no uso de todas as coisas, percebendo se elas não têm exercido nenhum tipo de domínio sobre você? Você tem usado o seu corpo, entendendo que você precisa glorificar a Deus no vosso corpo? Que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe, e que possamos ser uma igreja que viva a liberdade cristã, mas não como Timão e Pumba ensinava, Ratuna Matata, todas as coisas são lícitas, mas possamos usar a liberdade cristã, entendendo que ela é cerceada pela conveniência, que ela é cerceada pela questão de domínio, e que ela precisa ser utilizada de maneira correta. Quando nós entregamos o nosso corpo para aquilo que de fato então honre e glorifique a Deus somente.